Ela desejou que uma obra parecida com a luz que primeiro existiu passasse a tomar forma, e o seu desejo manifestou-se imediatamente através de uma imagem celestial, de incompreensível grandeza, e que fica no meio, entre os imortais e aqueles que surgiram depois deles, como aquilo que está acima e que é um véu que separa os homens daqueles que pertencem à esfera superior. O éon da verdade já não tem sombra dentro de si, pois a luz imensurável está por toda parte dentro dele. A sua aparência exterior, porém, é uma sombra. Foi chamada escuridão. Do seu interior surgiu uma força por cima da escuridão. E quanto à sombra, as forças que surgiram depois a chamaram de o caos infinito. E dela se originaram todas as raças de deuses, uma e a outra e todo o lugar. Consequentemente, a sombra também é posterior à primeira obra que surgiu. O abismo deriva da pistis acima mencionada. A sombra então percebeu que havia alguém mais forte do que ela. E quando se tornou auto-impregnada, ela experimentou imediatamente um sentimento de inveja. Desde aquele dia, a origem da inveja apareceu em todos os éons e seus mundos. Descobriu-se, porém, que a inveja era um aborto da natureza, sem nenhum espírito dentro de si. Tornou-se igual a sombras dentro de uma vasta substância. A ira rancorosa que surgiu então da sombra foi relegada a uma religião do caos. Desde aquele dia apareceu uma substância, ou seja, o que estava encerrado na sombra jorrou, aparecendo no caos. Da mesma forma que a segunda, já inútil para quem dá luz, cai, foi rejeitada a substância que da sombra se formara. A substância não saiu do caos, ficou dentro do caos, passando a existir numa parte dele. Ora, depois de todas estas coisas terem acontecido, veio então Pistis e apareceu por cima da substância do caos, que fora rejeitada como uma falha da natureza, já que não havia espírito nenhum contido nela. Pois tudo isso representa uma escuridão insondável e uma água de profundidade incomensurável. Pistis, ao ver o que resultou da sua deficiência, ficou perturbada. Sua perturbação manifestou-se através de um efeito terrível que se foi estabelecer no caos. Pistis então voltou-se para este e soprou em sua face no abismo, que se encontra abaixo de todos os céus. A pistis é a fé.